Bom dia, bom dia. Quinta-feira, dia 17 de setembro. Seja bem-vindo e bem-vinda para mais uma conversa sem censura com o professor Otmar. Você que está vindo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e eu quero também agradecer você que está vindo de longe, dos Estados Unidos, de Portugal. Sejam bem-vindas e bem-vindos, porque esse nosso trabalho que nós estamos executando e falando desde o início dessa pandemia, claro, quantas lives que nós fizemos de dentro de casa. Você está acompanhando, se você olhar toda quinta-feira, Conversa Sem Censura com o professor Otmar Teskey, é quase uma linha de tempo de 2020. Começamos ali em março, abril, maio, junho, julho, agosto e estamos em setembro, que em outras épocas isso aqui estaria fervilhando. Estaríamos aqui em plena Semana Farroupilha. E é importante dizer que é um mês da pátria, mas pátria. Ora, pátria somos todas e todos. E hoje vocês estão percebendo que eu estou aqui novamente na rua, fazendo esse programa, nosso programa que já virou tradição, um programa externo, com todos os cuidados, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, para que a gente possa estar conversando. Mas o que nos traz para a rua, o que nos inquieta, o que nos faz romper com distanciamento e isolamento para estarmos na rua, é exatamente o que está acontecendo agora, nesse momento, aqui com a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O tema hoje é esse: o que afinal está acontecendo com a nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Quantos que estão nos assistindo, quantos que estão acompanhando esse momento a live, já não tiveram uma relação direta ou indireta com esta grande universidade? Não é só nós que já estudamos aqui, não é só nós que temos uma relação muito próxima, mas você que é do bairro, você que é da periferia, você que está conosco em tantos anos nessa caminhada da educação, já teve alguma relação direta ou indireta com essa grande universidade. É uma universidade, é uma universidade de todas e de todos. Ela se considera uma universidade plural, inovadora, mas não é apenas uma estrutura física. Ela se torna plural, inovadora, pelos seus entes, pelos servidores que estão aqui, pelos estudantes que fazem a sua vida aqui dentro. E também pelos nossos colegas professores, nossos colegas que nos ajudaram e construíram tanta pesquisa, tanto ensino, tanta dedicação. Estamos nesse momento aqui conversando exatamente com esse modelo de gestão que está sendo decidido aqui por dentro desta universidade. Você que está chegando, seja bem-vindo. Eu não estou conseguindo enxergar quem está entrando, mas depois eu vou responder cada uma e cada um. Deixe a sua pergunta, deixe a sua inquietação, faça os seus questionamentos e nós vamos estar conversando sem censura com o professor Otmar Teskey, diretamente aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A outra externa que nós fizemos, você se lembra, foi lá na Escola Especial Concórdia, que há uma tendência de fechamento da escola. E querem fechar a escola. É uma escola, no caso da Concórdia, que é a escola de surdos, que tem recurso público. 50% daquela escola é recurso proveniente, vindo do Fundeb. Nós tivemos que sair, estivemos lá acompanhando a manifestação da comunidade surda, e aquele processo não terminou. Aquele processo ali somente se iniciou. E veja que aquela Escola Especial Concórdia, ela não é propriamente pública, ela pertence a uma sociedade anônima, que de alguma maneira fez uma intervenção ali na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA. É uma sociedade anônima,
Só no Brasil existe sociedade anônima, você não sabe se é anônimo. Quem é que está colocando o dinheiro lá? Quais são os países, quais são as empresas, quem é que investe? Qual a intenção? É uma sociedade anônima. Só no Brasil a gente não sabe onde é que estão os que realmente, né, estão investindo naquele tipo de educação e que concluíram, disseram, não, uma escola de surdos, ela não dá lucro, nós vamos fechar ela, e simplesmente é isso que vai acontecer. Querem fechar a Escola Especial Concórdia, que nós já falamos sobre isso. E alguém pode perguntar, mas o que tu está fazendo hoje na universidade? É a mesma lógica. Os mesmos que fecham escolas privadas, os mesmos que fecham escolas comunitárias, os mesmos que fecham creches comunitárias, os mesmos que tiram o orçamento da coisa pública para passar para bancos, são os que estão de olho na nossa URGS. Mas vamos falar do assunto aqui da URGS. Eu quero tentar explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Foi feita uma eleição, democraticamente, existe o elemento da democracia, onde servidores, estudantes e professores, historicamente, elegem o seu reitor, indicam quem é que eles gostariam que fosse o reitor. Nesse processo eleitoral, nós tivemos dois nomes muito fortes, muito bem eleitos por parte da comunidade acadêmica. O atual reitor, Rui Oppermann, e a que chegou em segundo lugar. Todos com legitimidade. Tanto o primeiro quanto o segundo com muita legitimidade, com muito voto. E teve um terceiro colocado, que é um professor que se apresentou como representante do governo. Agora preste atenção. Esse terceiro colocado, que é professor, não tem nada de ilegal. Legalmente ele se apresentou como representante do governo e legalmente foi aceito para concorrer ao pleito. E ele assumiu num vídeo que nós podemos transmitir para você e deixar ali nas páginas. Ele falou num vídeo, antes da eleição, que ele não iria assumir se ele não tivesse voto. Então, esse terceiro colocado, que é o professor Bulhões, assumiu num vídeo que ele não iria assumir a reitoria se ele não tivesse voto. O problema é que existe um jogo de destruição das nossas instituições públicas. E pelo que a gente está percebendo, a palavra nada vale. O que vale são os interesses. E os interesses têm a ver com orçamento. Depois que observaram que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, digo aqui de passagem que era muito bom você e eu, que ajudamos a construir com recursos públicos, saber, conhecer o orçamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim como nós temos que saber e conhecer o orçamento do nosso município, através do plano plurianual, através da lei de diretrizes orçamentárias. E isso tudo é traduzido numa lei orçamentária anual e também na lei orçamentária em si, que depois vai ser executada. Porto Alegre, por exemplo, as pessoas que estão me ouvindo aqui de Porto Alegre. O orçamento geral de Porto Alegre deve estar em torno de 7 bilhões a 8 bilhões. Repito, 7,5 bilhões, 7 bilhões e 500 milhões de reais deve ser o orçamento geral do município de Porto Alegre. Vou falar baixinho aqui para a gente não espalhar muito. Tenho informações que se a gente somar todo o orçamento aqui desta Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós vamos chegar em torno disto, se não mais. Você acredita? Que esta Universidade Federal tem um orçamento em torno de 7 bilhões, 7 bilhões e meio. O problema é que isso não é compreendido e por isso que a gente defende tanto que precisamos estudar o orçamento público. A pessoa que conhece seu orçamento torna-se outro. O momento
é bastante dramático, porque nós estamos anunciando nas nossas redes que somos contrários a essa intervenção que vai acontecer aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por que a gente fala como intervenção? Porque está acontecendo um movimento antidemocrático. O atual mandatário, e me desculpe, mas é o inominável, não tem como nominar o atual mandatário do nosso país, o inominável está queimando o nosso país, está destruindo o nosso país. A Amazônia está em chamas. O Nordeste está banhado em óleo. O Mato Grosso está queimando seus animais. Nós estamos vendo que São Paulo, Minas, Espírito Santo está transformando a água em lama. E aqui no Rio Grande do Sul, os mesmos que vão fazer parte desta universidade aqui estão esparramando veneno no interior. Nós que caminhamos, andamos, visitamos tantos municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul, a gente vê as abelhas morrendo, a gente vê gado morrendo, a gente vê o veneno se espraiando. Mas o que isso tem a ver com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Tem a ver que o mesmo grupo que tem interesse econômico no agrotóxico, o mesmo grupo que está destruindo as florestas, a mata, o mesmo grupo que quer o petróleo e que esparrama óleo e lama no país, estão fazendo a mesma coisa com as nossas escolas, com a nossa universidade pública. Infelizmente, o estafeta do descenso, porque é isso que alguém que não tem palavra é, o estafeta do descenso quer uma cadeira de reitor. Como assim? Se ele não tem voto da comunidade acadêmica. Pouquíssimos votos. Aqui não tem a ver com a sua questão pessoal, profissional. Eu particularmente não o conheço, mas deve ser um bom professor, deve ser um professor dedicado, deve fazer o seu trabalho lá na área, mas não tem legitimidade. Existem 4 elementos fundamentais para a gente conquistar um cargo. Primeiro lugar, para alguém ser candidato, pré-candidato, candidato a prefeito, vereador, deputado, senador, em primeiro lugar tem que ter a questão da legalidade. Para eu ser presidente, para eu ser presidente de uma comunidade, por exemplo, eu tenho que ter legalidade, eu tenho que ter as questões legais bem organizadas. Mas só isso, só a legalidade não basta. Nós precisamos ter a legitimidade. Legitimidade é o elemento central. Porque a legitimidade é que te vai dar condições para tu ter confiança. Sem legitimidade não vai ter confiança e muito menos tu vai conseguir fazer alguma coisa politicamente. E é disso que eu me refiro. Se houve uma eleição e dentro da legalidade do estatuto estava prevista as regras desta eleição, e o atual reitor que venceu as eleições, Rui Carlos Oppermann, se ele assumiu é porque ele tem a legalidade e tem a legitimidade do voto. Foi para o Conselho Universitário. Conselho Universitário que tem 77 membros. 77 membros. Onde os nomes que foram escolhidos pela comunidade acadêmica são avaliados pelo Conselho. O Conselho é formado por toda a comunidade acadêmica, representações de toda a URGS. Desses 77 conselheiros, o estafeta do descenso recebeu 3 votos. Um dele. Ou seja, ele tem 2 votos mais o dele, 3 votos. 77, 3. Então tem legitimidade. Pode até ter sido legal o processo, mas legitimidade não tem. Não tendo legitimidade, não vai ter confiança. Não tendo confiança, não vai conseguir fazer e tocar essa instituição com a política interna e a política externa que é necessária para a gente poder construir uma universidade que é de todas e de todos.
E aqui vem uma palavrinha fundamental, que a palavra é autonomia. Autonomia é horizonte. Autonomia é o horizonte necessário para orientar as ações do cotidiano. E você atacar a autonomia de uma universidade, a melhor do país, uma das maiores, se não a maior universidade do Brasil, é um descenso. É o óleo, é a lama, é o veneno sendo colocado, espraiando-se agora para dentro da questão da ciência. Não é possível a gente conviver, é preciso fazer uma diferença, portanto não dá para conviver com esse tipo de situação. Se tem uma disputa, se tem uma eleição, ela tem que ser respeitada. A democracia tem que ser respeitada. A democracia, além de ser uma democracia representativa, ela não está dissociada da democracia participativa. A democracia representativa está intimamente ligada com a democracia participativa. Isso é lei, isso está na nossa Constituição Cidadã de 1988. E, obviamente, que nós precisamos buscar o horizonte da autonomia universitária para podermos cada vez mais aprimorar a democracia substantiva, que é essa democracia direta do indivíduo com o seu ente, com o seu professor, com os seus projetos. Aqui eu tive vários professores que são de muitos anos. Eu me recordo aqui um grande professor que eu tive, que era o Newton Fischer, já falecido. Newton contava uma história para a gente. Hoje de manhã eu tive até uma conversa com alguns ex-colegas aqui da Faculdade de Educação, da FACED. Lá nos anos 80, quem estudou aqui vai se lembrar disso, e alguns professores que eram daquela época vão se lembrar, que aconteceu algo semelhante. Tinha um candidato que chamava-se Alceu Ferraro, professor Alceu Ferraro, que ganhou as eleições para a reitoria, e também tinha um terceiro colocado chamado Gerhard Jacob. Você que é um pouco mais antigo vai se lembrar dessa história. O Gerhard Jacob também estava na terceira da lista. E ele foi para a televisão, o Gerhard Jacob, dizendo: olha, eu estou em terceiro lugar, não ganhei a eleição, eu não vou assumir. Mas aconteceu mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo agora. Ele acabou, sendo colocado para assumir um cargo aqui, na reitoria, e teve uma ocupação da reitoria. Os professores, estudantes, técnicos ocuparam essa reitoria nos anos 80. E aí permitiram e garantiram que o professor que foi eleito legitimamente, que era o Alceu, professor Alceu Ferraro, acabou assumindo a reitoria por conta desse movimento. Você deve estar acompanhando agora nas redes uma longa e grande manifestação já dos técnicos, servidores, das associações, dos alunos, dos professores, em defesa da nossa URGS. É isso que eu me refiro. Que nessa semana farroupilha possamos lembrar dos nossos heróis como Sepete Araju. Sepete Araju é o verdadeiro herói que dizia: esta terra tem dono, para expulsar de alguma maneira os invasores, os mercenários, os piratas que vinham aqui nos roubar. Ele conseguiu garantir lá nas missões a luta dos povos oriundos, povos indígenas, que são os nossos antepassados aqui, os nossos charruas, guaranis, caigangues, e gritava: nossa, esta terra tem dono. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela não tem um dono, porque nós somos o dono dessa universidade. Você que paga o imposto, eu que pago o imposto, você que é da sociedade porto-alegrense do Rio Grande do Sul do Brasil. Nós é que somos os verdadeiros donos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é por isso que estamos aqui. É por isso que nós apoiamos que ela siga o seu rumo de ser a melhor do país, graças aos seus alunos, graças aos seus técnicos, aos servidores e aos professores.
repito, o orçamento aqui desta universidade é um orçamento fantástico. É uma menina dos olhos você assumir esta universidade por conta dos bilhões que giram em torno aqui dos projetos, através dos convênios. Mas tem um detalhe, mais um alerta. Quando o terceiro colocado assume sem legitimidade, e é uma intervenção, como tem acontecido recorrentemente, as intervenções têm acontecido em outros momentos, nas outras universidades. Tem sido uma tragédia. A USP, por exemplo, também teve um pouco dessa lógica de escolha, e a USP praticamente faliu. Ela terminou, ela praticamente não conseguiu, e teve que reverter o processo, porque... Então o que acontece aqui? Dando sequência a essa posse do atual, esse que vai, né, estar querendo assumir a cadeira da reitoria, ao assumir, obviamente que nesse primeiro momento ele vai estar, né, envolvido, e o conselho vai poder, de alguma maneira, frear, se ele assumir, as suas atitudes antidemocráticas. Mas, no decorrer do processo, se ele assumir, ele vai começar a substituir, porque tem um processo eleitoral interno, de substituir os diretores, professores, as direções. Também vai ter listas tríplices. E o que acontece com a lista tríplice? Ele também vai ter condições de escolher um nome. E isto vai em cadeia, né, destruindo todos e desorganizando todos os setores. Essa universidade vai ser tão desconstruída que lá na frente eles vão dizer: não tem mais jeito, nós vamos entregá-la para alguma empresa americana gerenciar, né, a coisa pública. É isso que está acontecendo. Essa é a lógica de destruição. Eu sou oriundo de uma universidade filantrópica, comunitária, que foi a UBRA. E ela, de alguma maneira, teve uma lógica de desconstrução por parte dessa concepção equivocada que a gente chama, né, de neoliberalismo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem sofrido com esta lógica de destruição da coisa pública, tentando demonstrar que o público é de um ou de outro. Não, o público é de todos nós. Eu convoco você, estudante, você, aluno, professor, você que é de Porto Alegre, você que é do estado do Rio Grande do Sul do Brasil, que a gente possa se unir para apoiar as associações dos docentes, os sindicatos. Hoje vão acontecer muitas reuniões. Hoje de tarde, às 13 horas, está previsto uma manifestação intensa nas redes sociais e algumas, com certeza, também presenciais. Acompanhe. Vai acontecer reuniões dos sindicatos, porque o momento agora, o que é? O momento agora é dizer não à intervenção. Não à intervenção. O atual governo federal, ele tem a intenção de destruir as estruturas sociais, políticas, públicas. E nós vamos resistir. Esta universidade tem dono, e esse dono são as pessoas, são os estudantes, os professores, a sociedade em geral. Vamos fazer a defesa da nossa URGS. Vamos juntos pensar uma política de educação, porque essa universidade, além de ter o ensino específico para dentro dela, para aquilo que ela existe, né? A universidade é um espaço de liberdade. A pesquisa, a ciência, a tecnologia, ela tem para dentro de si, mas ela também tem as extensões, a extensão universitária, que atinge diretamente nossa população de forma geral. Ela também tem, além da extensão, o ensino e a pesquisa. Esse é o tripé. Se vocês olharem o símbolo aqui atrás da URGS, é um símbolo, né? Você vê 3 chamas. Esse é um símbolo da Idade Média, mas que a gente preserva porque é o símbolo, a 3 chamas é letras, filosofia e a teologia. Eram as 3 grandes áreas de conhecimento da Idade Média.
letras, filosofia e teologia. Esse símbolo da URGS precisa ser preservado, mas no sentido de que a educação é laica, a educação precisa ser de todas e de todos. E que possamos aqui dar apoio para essa luta tão intensa, porque a mesma luta que a gente faz lá em defesa da Escola Especial Concórdia, que é a escola de surdos, nós temos que fazer também para defender os surdos, as pessoas surdas, por exemplo, que estão sendo demitidas agora. E aqui nesta Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras universidades do Brasil a abrir espaço para as diferenças, para a comunidade surda, para a população negra, para os pretos, para as cotas. Nós precisamos garantir e aprimorar a democracia para que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul continue tendo políticas setoriais que possa contemplar exatamente os indígenas, as mulheres, os lutadores sociais, os agentes sociais. Que possamos juntos construir e continuar construindo uma universidade que reconheça politicamente suas diferenças culturais, sociais e individuais. Vamos juntos. Somos esperança quando a gente está junto com quem mais precisa. Somos esperança quando a gente sobe no palco daqueles que defendem a universidade pública, a escola pública e, sobretudo, a educação. Não somente a educação em espaço escolar, mas também a educação em espaço não escolar, a educação social. Aquela que anda e que discute os territórios. Nós precisamos fortalecer a territorialidade. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem sido e tem tido um papel fundamental para dentro também dos territórios. E precisamos abrir, pintar essa universidade de preto, de indígena, de pessoas com deficiência, de mulheres e com as diferenças, com as cores das diferenças. E é por isso que estamos aqui fazendo uma defesa a tempo, aproveitando esse momento que a gente tem de conversa, de diálogo, desde muito tempo, para fazer esta nossa conversa sem censura com o professor Otmar Tesc, diretamente da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer nesse momento que a gente está, né? Agradecer nesse momento que a gente está junto de novo e a gente poder estar conversando sem censura. Me desculpem se eu me excedi, mas nos revolta quando a gente vê que o processo legal ele não pode ser dissociado do processo da legitimidade. Nos revolta e nos revolta muito quando a autonomia da universidade é atacada. Não é possível. Nos revolta quando a gente não tem acesso à caixa preta que muitas vezes estruturas possuem e que nós precisamos abri-las. Nós precisamos abrir a caixa preta da prefeitura para saber onde é que vai o recurso para a área da saúde, onde é que vai o recurso para a área da educação, onde é que vai o recurso que está destinado para a área da assistência social. Nós temos que criar fóruns permanentes e visualizando que a população tenha acesso às informações e também que nós possamos ter cada vez mais acesso às informações da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem todo o nosso apoio, seja ela em nível de movimentos sociais e populares, ou através da rede social. Na verdade, é uma grande convocação que a gente está fazendo para acompanhar e estarmos juntos agora neste momento, com os estudantes, com os professores, com os técnicos, com os servidores. Quero lembrar também aqui algo que eu já falei até essa semana. 80% do recurso que sustenta Porto Alegre, 80% das pessoas que trabalham em Porto Alegre, de forma direta ou indireta, recebem o seu dinheiro da estrutura pública. Isto é importante dizer,
porque quando você destrói o serviço público, que você destrói a coisa pública, você abre um flanco para algum investidor tirar esse recurso para jogar na especulação e no banco. Não vamos cair nessas armadilhas. Vamos juntos, somos esperança quando a gente luta. Hoje não tem música, porque não faz sentido neste momento ter uma música. Mas vamos nos continuar encontrando. Muito agradecido, eu vou responder cada uma e cada um que entrou nesse momento. E vamos continuar acompanhando hoje as manifestações, a movimentação. E assim como a gente já vem acompanhando há vários meses, nós vamos continuar acompanhando o que vai acontecer com a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós não vamos permitir que ela saia das mãos da sociedade e das pessoas e do povo que de fato ela faz parte e que de fato tem direito a esse espaço público, gratuito e de excelência. Plural e inovadora, a melhor Universidade Federal do Brasil, construída pelas muitas mãos do passado, do presente, e quiçá possamos continuar num futuro brilhante para termos, preservada a democracia e a autonomia das nossas universidades.